Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Nino Carvalho. Esse vídeo de hoje vai trazer a resposta sobre a dúvida que eu mais recebo de longe na internet, pelos meus alunos, por colegas consultores, que é como é que eu gerencio as horas de consultoria junto aos meus clientes. O vídeo ele é complementar ao post lá do blog, como eu tenho feito sempre. Então o post ele traz muita informação escrita, né, muito conteúdo para você poder estudar. Vai também ter um link para essa planilha aqui de gestão da consultoria, um extrato das horas da consultoria, que você vai fazer download gratuitamente, é só clicar que você vai fazer download, o mesmo modelo que eu uso lá com as fórmulas todas. Tá? E aqui eu vou focar na parte de gestão da consultoria, das horas da consultoria, como é que eu trabalho essa parte, embora eu vá falar muito rapidamente sobre os outros dois pontos que você vai ver no post também. Então, é no total 3 pontos. O primeiro é as horas de consultoria como um produto. O segundo é o extrato de horas de consultoria. O terceiro é a gestão das horas da consultoria. Em relação ao primeiro produto, o que eu tenho para acrescentar aqui no post é que o produto que eu trabalho, né, você deve ter visto já um outro vídeo, vou colocar aqui o link, um outro vídeo de modelos de trabalho do consultor, produto fechado ou hora de consultoria. Eu trabalho com os dois. Meu produto fechado é o planejamento estratégico e as horas de consultoria, que também é um outro produto, eu vendo 50 horas de consultoria por mês durante um mínimo de 6 meses, que dá 300 horas de consultoria. Esse pacote é o produto que ele compra. É importante você ter um pacote desse. X horas por mês vezes X meses igual o total de horas. Esse número que eu coloco, 50 horas por 6 meses, é o que eu, pela experiência empírica, vejo que é o suficiente para se trabalhar com os clientes que eu trabalho, que são grandes empresas. Eventualmente, a depender do seu setor, então você trabalha com pequenas empresas ou microempresas, pode ser profissionais liberais, talvez, pode ser que você queira usar algum outro tipo de volume, mas você tem que ter X horas por mês durante X meses, tá? E é o seu produto de consultoria. Então isso é em relação ao produto, horas de consultoria. Agora em relação ao extrato. Em relação ao extrato, você vai baixar essa planilha, está tudo muito auto-explicado. Lá no post eu coloco o que é cada coluna e eu vou acrescentar aqui basicamente dizendo o seguinte: não esqueça de você colocar num quadrinho de resumo do que está sendo utilizado de horas o seguinte: quantas horas foram utilizadas naquele mês, quantas horas já foram utilizadas até o momento, qual é o total de horas compradas, no meu caso 300, e qual é, portanto, o saldo do cliente. Então essas 4 peças são importantes dentro do que tange ao extrato de horas de consultoria e também vai estar mais detalhado lá no post. Vamos então se focar agora a questão de como é que eu gerencio as horas e aí sim, alguns macetes muito importantes para você como consultor ou agência ou freelancer poder manter um relacionamento mais saudável, mais bem sucedido e com mais chance de prosperar junto aos seus clientes. São 4 dicas que eu vou dar aqui sempre com o meu caderno de colinha, tá? Primeira é como eu contabilizo as horas. Eu contabilizo em intervalos de 15 minutos. Esses intervalos para poder entrar bem na planilha é o seguinte: 15 minutos igual a 0,25, meia hora igual a 0,5, 45 minutos igual a 0,75 e 1 igual a 1 hora, para te ajudar a colocar e fazer o cálculo na planilha. Comecei a trabalhar num projeto, agora eu vou lá e coloco, né? Então projeto tal, 11,4. Eu escrevo aqui no meu caderno, eu gosto de trabalhar no caderno primeiro pensando, depois eu coloco no computador, 11,4. E aí eu vou lá trabalhando. Aí obviamente tem pausas, né? Aí é a grande dúvida. Mas vem cá, se eu fui na casa de banho, se eu fui fumar um cigarro, tá? Se eu fui almoçar, se eu fui buscar meu filho na escola, calma, tem pausas, óbvio, a vida tem pausas. Eu faço o seguinte: como o nosso trabalho é um trabalho que você, por ser um trabalho intelectual, você está perto do cliente, seu trabalho é orientar na gestão, na estratégia do cliente. Você não vai contabilizar quando você está pensando no cliente tomando banho, quando você está lá deitado no travesseiro e aí pensando, o que eu vou fazer para o meu cliente hoje? Você não vai contabilizar essas horas. Então, as pequenas pausas, você foi lá fazer um pit stop, você foi colocar mais água ou tomar um café, você foi fumar um cigarrinho ali fora. Quando você foi fazer isso, eu também não paro de contabilizar o tempo que eu estou trabalhando. Então comecei a trabalhar e depois, sei lá, de meia hora, 43 minutos depois, vou fumar um cigarro. Levanto, vou lá, fumo um cigarro e tal, fico pensando. Aí pronto, voltei e estou lá trabalhando normal. As pequenas pausas eu não cobro, porque eu também não cobro quando eu estou pensando antes de dormir. Entretanto, óbvio, as grandes pausas você tem que parar o relógio.
né? Então parei aqui de trabalhar, vou lá, marco que horas eu parei, aí vou lá buscar meus filhos, aí eu volto, vou na padaria, voltei para cá, deixei eles lá vendo televisão, por exemplo, depois sentei aqui, aí eu continuo a contabilizar a partir do momento que eu voltei a trabalhar, claro. Um outro ponto importante para você conseguir trabalhar dessa maneira e ser sempre honesto com o cliente, sempre transparente, sempre correto e sempre, em caso de dúvida, dar o favor ao cliente, é você arredondar a contabilização de horas para baixo. O que significa isso? Significa que se eu trabalhei 16 minutos, eu vou marcar 15 minutos lá na planilha de horas. Se eu trabalhei 59 minutos, eu vou marcar 45 minutos. Sempre marcando para baixo. Se você trabalhou 3 horas e 59, você vai marcar 3 horas e 45. Tem que ser isso. Justamente esse arredondamento para baixo é para te ajudar a ter tranquilidade quando você for na casa de banho, quando você for tomar um cafezinho, não precisa parar o relógio. Então, esse saldo fica uma sobra, eu já fiz esse teste em 2 ocasiões, fica uma sobra para o cliente, mas é uma sobra tão pequena que não vale a pena você ficar gastando mais tempo e marcando minuto naquele desespero. Isso incomoda muito, sabe assim, isso atrapalha o teu processo criativo. Então não vai por aí, faz isso. Contabiliza a cada 15 minutos, as pequenas pausas deixa para lá e as grandes pausas você para. E sempre arredonda para baixo para não ter nenhum tipo de dúvida e manter essa transparência e essa correção. Terceira dica, imagina que você vai trabalhar, né, com o cliente e vai você e um outro consultor numa reunião ou apresentar um trabalho. Você contabiliza quantas horas? O número de consultores igual o número de horas. Tem 2 consultores numa reunião, a reunião é de 1 hora, 1 mais 1, 2 horas. Tem 3 consultores apresentando uma entrega, a entrega levou 3 horas, 3 mais 3 mais 3, 9 horas de trabalho. Cada consultor contabiliza o mesmo número de horas. Claro, você não vai levar para uma apresentação 14 pessoas, pelo amor de Deus, mas levou um colega, está discutindo com mais um, sentou vocês 3 na mesa pensando em como é que se resolve uma necessidade do cliente, é X horas vezes o número de consultores. Muito importante você, inclusive, deixar essas coisas, deixa no contrato, para você conseguir mensurar isso e estar claro para o cliente, estar transparente no cliente. Quarta e última dica. Imagina que você, então, está trabalhando agora, como eu aqui no escritório de casa, 1h30. Depois eu vou trabalhar na semana que vem lá no cliente, fiquei lá 2 horas. É diferente essa hora? Não. Também você vai colocar isso no contrato, hora remota igual hora presencial, nenhum tipo de distinção. Nosso trabalho intelectual, você trabalha com gestão, com estratégia, com orientação, com conselho, esse é o trabalho do consultor, não tem nenhuma distinção. E tem mais uma coisa, é bom que você não fique dentro do cliente. O consultor, ele é um agente externo à organização e é por isso, entre outras coisas, que ele consegue fazer um trabalho decente, um trabalho bom para a empresa, para o seu cliente. É importante você ser externo. Santo de casa não faz milagre. No momento que você virar mais um ali no meio da patota, os teus conselhos, orientação, a sua voz vai ficar com menos força. No momento que você for precisar dizer não para o cliente, é mais difícil. Aí lembra daquele seriado Lost, né? O pessoal mais novo não vai conhecer isso. Tem lá aquela parte, né, que tem um japonês que ele só fala em japonês dando ordem lá no templo, né? E vai lá dando ordem. E aí ele fica durante vários episódios assim, em certo momento lá o Jack lá do Lost descobre que ele fala inglês e fala assim, porra, vem cá, bicho. Você não fala, né? Você fala inglês e não disse para ninguém, a gente está aqui tendo que ter um tradutor para poder falar com você o tempo inteiro. Ele fala assim, não, mas olha, eu faço isso porque muitas vezes eu tenho que tomar decisões difíceis. E aí ter essa distância, né, no caso deles a língua, é importante. Mesma coisa do consultor. Por vezes você vai ter que orientar na tomada de decisões de questões muito difíceis e sensíveis. É importante que você seja um agente externo. É importante para os dois lados isso. Então a hora de consultoria presencial igual à hora remota e tente não ficar junto ao cliente. Tem 2 ocasiões que é importante estar mais perto do cliente. Uma no início do trabalho, essa parte é importante estar muito lá. Depois, fora esse momento, você vai lá esporadicamente. Você vai lá a cada 2 semanas dizer que você existe, né? Então é importante, claro, o pessoal saber que você existe e, claro, nas suas entregas periódicas. Fora isso, reunião semanal de status, 15 minutos, meia hora, por Skype.
tá? Então, hora presencial igual hora remota, isso tem que estar no contrato, tá bem? Vamos então agora fazer um resumo? Vamos lá. Então, hoje o vídeo foi sobre como gerenciar as horas de consultoria. Esse vídeo é complementar a um post lá no blog, está detalhado em vários aspectos, tem a planilha do extrato de horas para você fazer download, e aqui eu tratei de 3 pontos, que é as horas como produto. Então você vai fazer 50 horas por mês vezes 6 meses igual 300 horas, no meu caso, você tem que pensar no volume que faz sentido no seu caso. Depois falamos desse extrato da planilha, como é que você lida ali com a gestão de horas, está tudo detalhado no post, e disse que era importante você colocar 4 coisas, tá? Quantas horas foram gastas naquele mês, quantas horas foram gastas até o momento, qual é o saldo que ele tem e, obviamente, né, para chegar a esse saldo, qual é o total de horas compradas, né, qual é o pacote que ele tem ao dispor deles. E, por fim, chegamos à parte de como gerenciar as horas de consultoria, e eu também dei algumas orientações. Primeiro, eu contabilizo intervalos de 15 minutos. Eu não contabilizo as pausas breves, mas contabilizo, obviamente, as grandes pausas. Faço esse equilíbrio a não também cobrar do cliente quando eu estou pensando nele e não propriamente sentado aqui trabalhando, e arredondo tudo para baixo. 59 minutos igual a 45 minutos, não é igual a 1 hora, tá? E por fim, cada consultor igual a X horas. Então, Nino, Maria e Ana, numa reunião de 2 horas, é 2 mais 2 mais 2, 6 horas de consultoria. E o último, né, a última dica foi hora remota igual a hora presencial. Lembra do seriado Lost, lembra que santo de casa não faz milagre, só que você tem que sempre dizer que você está vivo, mas para tomar decisões difíceis ou para orientar na tomada de decisões difíceis e para ser ouvido de maneira geral, com o peso que um consultor tem que ser ouvido, é importante você ser um agente externo à organização, tá bem? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, pode mandar sua dúvida. Inclusive, vou fazer vídeos a partir de agora com base nas dúvidas das pessoas que me seguem, que estão perguntando. Então fica esse canal aberto para você.